O Saulo Calderon, que é famoso por causa das projeções astrais, participou do Plugado Podcast. Vejamos o que ele disse ao responder esse questionamento. Atenção. Mais profundo, né? @querendo entender. Se ele pode projetar a consciência, então por que não trabalha localizando pessoas desaparecidas, solucionando crimes e outras coisas do tipo? Gente, parem de cair nesse tipo de picaretagem. Mas a pergunta dele faz sentido, mas ela faz sentido pela ótica com que ele enxerga. Porque, vê, A fotinha da Nazaré aqui. não, é tranquilão. Ele é bom, é boa. A pergunta dele foi boa. Vê, como funciona a cabeça da gente aqui? Eu estava na minha casa e vim para cá. Então eu saí daqui e fui para lá. Então é bem simples. Se você consegue fazer isso, sai daqui e procure pessoas que você não sabe onde estão, certo? Encontre-as, volte e avise. Mas primeiro ponto, a gente tem um fator dimensional que muda tudo que você imaginou, toda a forma como você pensa, irradiou sua localização. Bugaria, Waze, Maps e tudo mais. Acontece um processo muito interessante nas frequências. Assim que você sai do corpo, a primeira coisa que acontece quando você se afasta do corpo, em 90% das vezes, é você sair da frequência próxima onde o corpo está. Ou seja, para você ter ideia, é tão incrível que você às vezes se afasta, olha para a cama, o corpo some, você não vê mais ele. E muda o quarto, começa a mudar tudo. Por quê? Você não consegue ficar na mesma frequência visual onde o corpo está. Você consegue. É um multiverso. Exato, é mais difícil. Então, por isso que não é tão simples. Porque quando eu me desloco, eu não me desloco nessa dimensão. Você nem consegue voltar tão fácil. É muito difícil. Fora isso, nós temos outros fatores. Você tem fatores conscienciais que não é tão simples. Porque a gente se esforça para ter um nível razoável de consciência. Não está falando de consciência plena. Você não está falando de conseguir, olha, eu saio a hora que eu quero, vou para onde eu quero, como eu quero. Até porque ir para onde quer significaria dizer que eu tenho controle da frequência. Eu estou vindo aqui e vou para ali. Só que essa dimensão muda. E quando eu digo muda, é totalmente. Eu não consigo mais ver corpo. E é uma questão física mesmo. Física no sentido de como funcionam as questões moleculares dessa região. Então, por isso que a pergunta dele faz sentido sobre a ótica de quem está no corpo. Os experimentos que nós tentamos fazer para comprovação, eu tentei pegar esse livro aqui, esse livro aqui, eu coloco ele aqui, um livro de Platão, na outro local, você coloca lá, eu saio do corpo, vou lá naquele quarto, vou ver esse livro. Quando eu saio daqui, vou nesse quarto, o livro não está mais lá. Por quê? Porque eu saí da dimensão física. Mas tem uma coisa que é legal. Quando eu pego esse livro e coloco perto de mim, aqui, eu entro em paralisia do sono. Na hora que eu me desloco em paralisia do sono, enquanto eu estou dentro da aura do corpo, eu me mantenho na mesma frequência que o corpo está. Então eu consigo olhar... Por aproximação. Então. Por aproximação. Tá. Eu consigo olhar para o livro. Então a técnica de tentar isso, que eu estou tentando fazer, junto às questões espirituais, científicas, lá de metodologia da faculdade, é a seguinte. Eu entro em paralisia do sono, e coloco uma caixa aqui do meu lado, com alguma coisa dentro, tento colocar a cabeça dentro da caixa. Uma senha, sei lá. Uma senha, ver o que tem dentro. Tá. Porque isso garante que eu fico na mesma frequência. Só que... Mas não você colocou lá, alguém colocou. Alguém colocou. Tá. Vai ter um processo que eu vou tentar ver e vamos tentar comprovar. A hipótese é que a consciência consegue sobreviver, né? Mesmo com o corpo dormindo, ela consegue ficar acordada com o corpo dormindo. Ela fica desperta. Por isso que a pergunta dele é relevante. Mas ela também está munida dessa visão mais monodimensional. Por isso que eu falo, ele tem razão. Vai lá, ajuda o fulano que tá precisando. Eu digo mais para ele. Continue, assim, com as devidas ações, pensando dessa forma. Que a gente não sabe quem são as pessoas que, por exemplo, eu não quero pegar seu dinheiro. Entendeu? Não quero lhe enganar. Não é esse o propósito. Mas tem pessoas que vão fazer... Beleza, ele segue aí o ponto que importa, nós já vimos. Pela explicação que foi dada, que é uma explicação alheia ao kardecismo, vamos dizer dessa forma, à cultura kardecista, o que é que nós aprendemos da explicação? As diferentes frequências impedem que, por exemplo, se distingua com clareza os objetos do mundo material. Beleza? Então, em razão de uma diferença de frequência, e eu estou me utilizando desse linguajar que não pertence à cultura kardecista, beleza? Em razão dessas diferenças de frequência, se tem uma enorme dificuldade para perceber, para distinguir com clareza
à realidade do mundo material, já que, uma vez fora do corpo, a alma emancipada, e aqui eu já estou me utilizando dos jargões próprios da cultura kardecista, nesse fenômeno que é estudado como de emancipação da alma, nesse estado a alma, se valendo de uma liberdade maior, ela amplia suas capacidades, beleza? Ora, qual é o ponto aqui de questionamento da minha parte e que incomoda muitos dos que se dedicam a esse fenômeno da projeção astral? Eu digo isso em razão dos comentários que eu já vi aqui nos vídeos, sempre que eu abordo esse tema. Qual é o meu questionamento e por que ele incomoda tanto? Vejamos. Dado que o fenômeno possui dificuldades próprias, dado que quem participa, quem realiza o fenômeno, tem imensa dificuldade para trabalhar as suas percepções em razão da natureza do fenômeno, ao ponto de não conseguir distinguir com clareza até objetos do mundo material, como é que essas experiências, essas percepções, têm servido de base para formulações de conhecimento espírita a partir dessas experiências que, por si, estão repletas de dificuldade de análise em razão da natureza do fenômeno, em razão da natureza própria do mundo espiritual. Como é que esse fenômeno ele é de difícil compreensão e análise para, pelas palavras do Saulo, tá? Para distinguir objetos do mundo material, e em relação ao mundo dos espíritos, eventualmente há mais clareza, ao ponto de que as descrições que são feitas muitas vezes são repassadas como verdadeiras, sem nenhum tipo de questionamento. Atenção, eu estou me baseando no argumento utilizado. Em relação às chamadas diferentes frequências, se tem uma enorme dificuldade para perceber o que é que está aqui e o que é que não está, porque não é a mesma dinâmica. Beleza. Mas em relação ao mundo dos espíritos, há uma série de descrições em relação ao que acontece a partir do que o indivíduo experiencia supostamente fora do corpo, atenção, e eu digo supostamente não porque eu não acredite que a alma sai do corpo, mas porque essas descrições, elas não nos garantem que de fato aquela alma saiu do corpo, a fim de que aquelas imagens percebidas, aquelas coisas vistas, efetivamente pertençam ao mundo dos espíritos. Nós não temos como distinguir, e quando eu digo nós não temos, pelas próprias palavras do Saulo, já que as diferentes frequências, etc., tudo isso embaralha a compreensão da realidade. Não só a realidade material, como ele colocou, mas, como eu estou falando desde a abertura, embaralha a dificuldade de se compreender o mundo dos espíritos. Então, porque se essa dificuldade é um fato e nós concordamos em relação a ela, por que é que essa dificuldade ela é ignorada quando se faz esses relatos em relação ao que eu vi, ao que eu ouvi, onde eu fui, o que aconteceu? Por que é que essa dificuldade é ignorada e todos esses relatos, todas essas descrições são feitas como sendo verdadeiras? Em outras palavras, por que é que essa dificuldade ela não é sempre apresentada como um ponto de dúvida em relação ao que eu supostamente vi fora do corpo? Por que é que essas dificuldades próprias do fenômeno não são sempre colocadas antes, a fim de que se tenha cautela em relação ao que eu supostamente vi, ao que supostamente eu participei? Quando nós nos deparamos com essas descrições a partir desses relatos, e pelos comentários que eu já vi aqui nos vídeos, pelas críticas que eu recebi, esses relatos, essas descrições, elas são aceitas sem questionamento como ser verdadeiras na sua integralidade e como se essa dificuldade aqui constatada, ela não fizesse diferença a fim de confirmar ou de corroborar aquilo que se experienciou. Essa dificuldade ela não é mais levada em conta. De maneira que o indivíduo vem, fala, diz, eu fui, eu vi, eu escutei, não sei o quê,
E não há qualquer ponderação no sentido de será que realmente aconteceu como eu percebi? A impressão que se tem a partir desses relatos é de que há uma enorme confiança na percepção, como se essa dificuldade relativa às diferentes frequências fossem ignoradas a partir do momento que o que está sendo descrito é relativo ao mundo espiritual. Então, porque está no mundo espiritual, o indivíduo vai e vê e acontece e viu aquilo e coisas extraordinárias. Mas vem cá, será que de fato essas coisas extraordinárias aconteceram ou terão sido o produto do pensamento? Eu não vou falar produto da imaginação, beleza? Produto do pensamento. Porque como nós estamos trabalhando desde que iniciamos o vídeo, o mundo dos espíritos possui uma dinâmica diferenciada que nos escapa. De maneira que o pensamento, ele produz realidade. Produz realidade. Nós estamos falando de um mundo fluídico, no qual os corpos são fluídicos, no qual o pensamento é para os espíritos, o que a mão é para os homens. Só por essa afirmação própria dos estudos kardecistas, aqui a gente tem pano para manga para pensar no grau de complexidade do que aqui isso significa. Então pronto. Ora, em relação ao que acontece fora do corpo, os relatos são feitos, as descrições são feitas, e as pessoas acreditam 100%, porque a própria pessoa que faz o relato, ela apresenta aquilo sem se questionar. Será que de fato aconteceu como eu acho que eu vi? Será que o que eu vi não foi produto do pensamento? E aí, segundo os estudos kardecistas, as causas do que se vê, do que se percebe, e a gente fala ver em razão até da nossa noção material, porque em relação ao que acontece fora do corpo, a partir das capacidades que são da alma, a noção de visão é completamente outra. Como nós sabemos, a partir dos estudos kardecistas, o indivíduo, a alma, o espírito não vê pelos olhos. Vamos pontuar isso daqui, já que em meio a essas descrições, nessa salada que é feita a partir de uma credulidade excessiva, é claro que a ideia de órgãos no perispírito encontra-se presente. Afinal de contas, se trabalha um conhecimento de forma mística, de tal maneira que, em relação a esse conhecimento, se observa uma credulidade excessiva. Credulidade excessiva, e aqui a gente vai começar a refletir em torno do movimento espírita brasileiro, em razão das suas características. Credulidade excessiva que se assemelha às que as pessoas têm em relação àquilo que os espíritos dizem. E como vocês sabem, vocês que acompanham o canal há mais tempo, e quem a acompanha também já mais recentemente, tem visto isso, porque essa é uma tecla que a gente está sempre batendo. Em relação à doutrina dos espíritos, as descrições dos espíritos a partir das suas experiências e das suas opiniões pessoais, atenção, esses relatos dos espíritos, olha aqui o que é que eu estou colocando, o que os espíritos nos dizem, só pelo fato de serem espíritos, eu não estou falando de pessoas fora do corpo, eu estou falando de espíritos desencarnados propriamente, completamente livres da matéria, porque desencarnados, não porque desapegados, beleza? Ora, esses relatos, essas descrições, dentro da cultura kardecista, para que seja trabalhado de forma produtiva no sentido da construção do conhecimento espírita, essas descrições, esses relatos, essas comunicações precisam ser submetidas a estudo. Estudo que nos permitirá, a partir dessas comunicações, desses relatos, dessas experiências, dessas vivências que os espíritos têm, estudo que nos permitirá dali tirar algo que nos sirva de reflexão e eventualmente colabore para se construir o conhecimento espírita em relação a esse ou aquele tema, a partir do estudo das comunicações. Porque nós sabemos, pelos estudos kardecistas, que o que um ou outro espírito diz, isso por si só não é suficiente e não é garantidor
de que nós estejamos diante de informações corretas, precisas, portanto, verdadeiras. Nós não temos garantia em relação a isso. Em se tratando de espíritos desencarnados que nos falem coisas próprias do mundo espiritual a partir da experiência deles. Ora, se segundo a cultura kardecista nós precisamos nos valer dessa postura em relação ao que os espíritos dizem, convenhamos, com mais forte razão, os estudos kardecistas precisam ser implementados a fim de se construir o conhecimento a partir de supostas experiências que as pessoas têm fora do corpo, a partir, portanto, de fenômenos de emancipação da alma. Aliás, fenômenos próprios da emancipação da alma, eles possuem um grau de confiabilidade menor, porque aquela alma presa ao corpo, além das suas percepções estarem limitadas em razão da natureza do espírito, atenção, o fato de estar ligado ao corpo também embaralha, também dificulta, também se torna um obstáculo que nos fará ter mais desconfiança em relação ao que diz o indivíduo porque supostamente fora do corpo. O fato de estar ligado ao corpo é um elemento ainda mais complicador, portanto, que nos faz ter ainda mais desconfiança ou prudência em relação ao que ele diz, em relação ao que ele descreve. A nossa postura em relação a essas descrições será muito mais cautelosa até do que em relação ao que os espíritos desencarnados dizem, em razão do fato do indivíduo ainda estar preso ao corpo. Ah, Rafael, então com isso você está invalidando as nossas experiências enquanto pessoas que fazem projeção astral? Nada disso. Não estou invalidando nada. A priori, eu não estou invalidando essas descrições. O que eu estou tentando colocar com esse meu extenso comentário é que, em relação a essas descrições, nós precisamos ter tanta ou mais prudência, tanta ou mais cautela, assim como em relação às descrições que os espíritos fazem. Não é à toa que, no bojo dessas percepções, dessas descrições que são feitas a partir dessas percepções, nós vamos encontrar elementos comuns a essas descrições espirituais que são aceitas sem controle, que são recebidas e admitidas como verdadeiras, sem qualquer tipo de estudo. Um exemplo disso a gente pode ver até no conteúdo que o Saulo compartilha. Há uma série de vídeos deles falando a respeito dos ovoides. Ora, essa ideia introduzida sem controle, e quando eu digo sem controle, pessoal, é a partir da cultura kardecista. Ah, mas eu acredito. Atenção, nós estamos aqui trabalhando esses conteúdos a partir da cultura kardecista, a partir dessa postura aprendida com Kardec. Se você quer acreditar, vejamos, a fé espírita ela é raciocinada. E ela é raciocinada porque baseada nos estudos espíritas. E os estudos espíritas, por sua vez, dependem dos estudos das comunicações. E em relação, exemplo, tá? De muitos outros que a gente vem abordando no canal, essa história de ovoides é mais um dos muitos tópicos introduzidos pelo espírito André Luiz que foram aceitos sem estudo, que foram aceitos sem qualquer tipo de controle, segundo a cultura kardecista. Isso é fato. Esses assuntos, esses tópicos, essas abordagens foram e continuam sendo aceitas e divulgadas sem controle, sem análise a partir desse critério que é central na cultura kardecista, que é o controle das comunicações. E por que central? Porque os espíritas kardecistas, já vimos isso aqui recentemente, são os primeiros a serem céticos em relação aos fenômenos do mundo espiritual, justamente por compreender que esses fenômenos nos escapam, justamente por compreender que esses fenômenos estão além do nosso alcance. E a chance de nós entendermos errado é altíssima, é altíssima. Ora, em relação aos fenômenos próprios da emancipação da alma,
vamos aqui fazer uma lembrança com base no que nós aprendemos pelos estudos de Allan Kardec. O que o indivíduo pode ver fora do corpo? E quando eu falo aqui emancipação da alma, tá? É o que chamam de desdobramento, mas também tem os fenômenos sonambúlicos. É o que dentro dos estudos kardecistas, a partir do fenômeno da emancipação da alma, vai ser compreendido pelos sonhos. Beleza? Ora, o que nós vemos fora do corpo, o que nós percebemos fora do corpo, pode ter múltiplas causas. Nós podemos estar vendo o produto do nosso pensamento, ou seja, o produto de quem nós somos, refletido, criado no âmbito das criações fluídicas. Nós podemos estar vendo, nos relacionando, percebendo o que outros espíritos estão criando. Nisso daí, há margem para que essas criações sejam tanto relativas a coisas que aconteceram no passado e eventualmente até coisas que vão acontecer no futuro. E o que vale para os outros espíritos vale para o próprio indivíduo. E em muitos casos, por exemplo, acha que está vendo uma realidade do mundo espiritual, atenção, uma realidade objetiva, algo que está lá, eu cheguei e vi. Muitas vezes o indivíduo está vendo lembranças suas do passado. Então, por aí a gente já percebe o grau de dificuldade, concordando com as palavras do Saulo, lá quando ele disse em relação à variedade de frequências, etc. Ora, e aí, tendo em vista essas gigantescas dificuldades, os relatos vêm à tona, são feitos e essas dificuldades são ignoradas. Então se fala dos ovoides, e aí, pegando o que eu acabei de dizer, eu sou um projetista, chego aqui, aí falo, pessoal, essa noite eu fui levado por um lugar, já começa aí, um lugar, e eu vi os ovoides. Pô, bicho, como é que tu sabe que tu realmente viu? Espíritos enquanto ovoides, segundo esse misticismo próprio do movimento espírita brasileiro. Com base em quê? Há essa certeza de que você viu esses espíritos ovoides. Quem garante que de fato havia espíritos ovoides lá, onde supostamente você os viu? O que foi visto, o que foi percebido, pode ter sido, por exemplo, algo criado fluidicamente por outros espíritos. E como é que o indivíduo fora do corpo vai distinguir? Dada a dificuldade do fenômeno, como nós vimos aqui ser dito por Saulo, e nós sabemos a partir dos estudos kardecistas. Ora, o fenômeno tem uma dificuldade que lhe é própria, em razão da complexidade do próprio fenômeno. Então, eu saio do corpo, tenho percepções e faço esses relatos como se o que eu percebi efetivamente fosse algo que estivesse no mundo espiritual e que eu interagi como sendo algo que existisse por conta própria, quando pode ter sido algo criado pelos espíritos para que eu visse e tivesse uma impressão mais ou menos boa a partir dessa criação fluídica que me foi apresentada. Aí eu volto para o corpo, eu enquanto projetista, chego aqui no outro dia e falo, pessoal, eu vi isso e aquilo, como se efetivamente aquelas coisas existissem por si só. Como é que eu tenho a certeza de que aquelas coisas existem por elas mesmas? Como é que eu tenho essa certeza da existência daquilo que eu percebi, se eu não tenho como distinguir se de fato era algo que existia por si só ou algo que me foi apresentado a partir de uma criação fluídica? Com base em que eu vou fazer essa distinção? Como é que essa distinção vai ser feita a fim de se distinguir se o que foi percebido de fato existe enquanto uma realidade ou se o que eu percebi é produto de uma criação fluídica que me foi apresentada de propósito? Ou, considerando as outras possibilidades, uma criação fluídica, inclusive minha, que eu tenha feito por conta da minha própria natureza espiritual, uma criação fluídica, inclusive, que pode ter a ver com experiências anteriores. Como distinguir? Criações fluídicas, inclusive, que tem a ver até com antecipações, eventos futuros. Como distinguir? Esse é que é o ponto. Mais uma vez, eu estou levantando esse questionamento para nós pensarmos na complexidade dos fenômenos próprios da emancipação da alma,
não para invalidá-los, mas para nós termos cautela, e mais cautela até em relação ao que nos dizem os espíritos. Beleza? Porque no caso dessas projeções, o que acontece? O indivíduo, ele supostamente dorme, e durante o período de sono, ele tem experiências, no outro dia ele acorda e faz o seu relato, beleza? Até pela característica de como se dá a projeção, também chamada de desdobramento, nós temos muita dificuldade para acompanhar o fenômeno enquanto ele acontece. Coisa muito diferente, por exemplo, em relação aos sonâmbulos. Com os sonâmbulos, essa investigação a partir da emancipação da alma, ela tem um aproveitamento prático muito maior. Do ponto de vista prático da investigação, um sonâmbulo, ele nos permite trabalhar o conhecimento considerando todas essas dificuldades, tá? Dificuldades que não podem ser ignoradas. Mas com o sonâmbulo a gente pode investigar enquanto a percepção se dá. Como assim? Para quem não sabe, o sonâmbulo nos permite o quê? Dialogar com ele enquanto está fora do corpo. Então a alma está emancipada, há um momento de maior liberdade, portanto as capacidades da alma se ampliam porque há essa liberdade relativa, claro, e enquanto isso acontece, o corpo encontra-se entorpecido, relativamente entorpecido, em transe aparente, mas através dessa ligação você pode dialogar com a alma do sonâmbulo. Então o indivíduo encontra-se aqui estático, imóvel, como a gente observa, por exemplo, os médiums durante uma reunião, encontram-se ali imóveis, mas falando. E aí você pode conversar com ele. E esse indivíduo encontra-se fora do corpo. Portanto, realizando algum contato, participando de alguma experiência, tendo percepções. E enquanto isso acontece, percebem a diferença e o quanto, do ponto de vista prático, isso é muito mais produtivo? Você pode dialogar com o indivíduo enquanto ele vai tendo as percepções. Não estou dizendo que essa se torna uma fonte mais confiável. O que eu estou dizendo é que, do ponto de vista da investigação, nós temos algo muito mais prático do que simplesmente o indivíduo dormir, supostamente dormir, no outro dia acordar e ter um tipo de sonho lúcido, entendido como desdobramento, uma projeção astral, e dizer, pessoal, durante essa noite eu fui em tal lugar, vi isso ou aquilo. Beleza, e aí? Eu faço aqui o relato, eu faço aqui a minha descrição, e como é que a gente vai saber se de fato o que você viu existia por si mesmo ou, por exemplo, foi produzido por uma criação fluídica? Não sei, eu sei que eu vi. E aí, como é que fica? Não sei, mas eu divulgo como se fosse verdade. E as pessoas aceitam como verdadeiro. Por quê? Porque eu faço projeções. E aí a gente volta para um ponto que é central nessa estrutura místico-religiosa do movimento espírita brasileiro, que é a autoridade pessoal. Eu faço projeções, as pessoas acreditam. Porque as pessoas acreditam nas minhas projeções, nos meus relatos, eu as divulgo, as pessoas acreditam, eu sou reconhecido como uma autoridade no assunto, porque eu faço relatos, porque eu faço descrições, as pessoas acreditam, quanto mais gente acredita, mais eu sou reconhecido como alguém que entende desse assunto, porque eu faço o negócio e digo que faço, e aí entra até num ponto que daqui a pouco o Saulo vai comentar, eu não vou mostrar, que é o problema das fraudes. E aí como é que fica a questão das fraudes? Tendo em vista a dificuldade do fenômeno, como é que fica a nossa situação em relação a se ao que de fato está sendo dito é verdadeiro ou não, considerando a possibilidade do indivíduo estar inventando essas histórias? Como é que fica? A gente não tem como controlar a partir dessas descrições como elas são feitas, porque o indivíduo simplesmente tem a sua experiência lá, no outro dia ele chega e conta a história como ela aconteceu, segundo o relato que ele faz. Diferente, por exemplo, do que se pode ser feito com o sonâmbulo. O sonâmbulo está aqui conosco, ele está em transe, o corpo dele está imóvel, estático, etc. E a gente vai conversando com ele como se conversa, por exemplo, durante uma psicofonia. A alma do indivíduo encontra-se emancipada, num estado de maior liberdade.
E em razão disso, suas capacidades estão ampliadas. E aí, eventualmente, você pode fazer perguntas, investigar, pedir para ele ir em locais, ver pessoas, ver espíritos. E aqui a gente abre um parênteses, porque lá em O Livro dos Médiuns, o Allan Kardec vai classificar o sonambulismo mediúnico, no qual o sonâmbulo, nesse estado, ele não fala por si só, a partir das suas percepções. Ele também repassa informações que os espíritos dão. Ele repassa informações, ele repassa o conhecimento dos espíritos. E quando ele faz isso, ele deixa de ser apenas um sonâmbulo e também passa a atuar como médium, portanto, intérprete desses espíritos, do que esses espíritos dizem, do que esses espíritos repassam. Lá em O Livro dos Médiuns, inclusive, o caso que ilustra muito bem isso é o de um jovem que gerava receitas, ele produzia receitas, o receituário, para as pessoas que o consultavam enquanto sonâmbulo. Num dado momento, ele não deu mais, ele não forneceu mais, e aí perguntaram, mas, poxa, por que você não vai mais dar as receitas? Aí ele disse, o anjo doutor não está aqui. Então, ele repassava a receita, mas ele não era o produtor daquele conhecimento, ele só apenas repassava, ele era o intermediário. Ele entrava em contato emancipado, ele entrava em contato com o espírito que possuía o conhecimento específico relativo às receitas. Quando o espírito não estava presente, ele automaticamente não tinha como repassar aquilo, porque ele não tinha aquele conhecimento, ele não era o produtor daquele conhecimento, ele apenas repassava enquanto intérprete. Então, ele até fazia diagnósticos, porque fora do corpo, emancipado, a alma vê para além da matéria, e aí ela pode ter percepções que ajudem a diagnosticar, por exemplo, o que se passa com alguém, mas a receita não era com ele. Então, nessa situação ilustrada em O Livro dos Médiuns, nós temos um sonâmbulo que exerce a sua faculdade, essa sua capacidade ela é explorada a partir dos diagnósticos que faz, das avaliações que produz, em razão da liberdade que a alma possui e da sua capacidade enquanto alma mais ou menos livre, mas a receita já não era com ele. Então, havia essa distinção muito clara entre o que era próprio do sonâmbulo e o que competia ao espírito e era repassado pelo sonâmbulo enquanto médium, portanto, no exercício do sonambulismo mediúnico. Sonambulismo esse que passou a ser estudado à luz do espiritismo, porque até então apenas os magnetistas se dedicavam a esse fenômeno. Com os estudos de Allan Kardec, com a publicação de suas obras, os estudos espíritas puderam ampliar a investigação relativa ao sonambulismo, ao ponto de, por exemplo, concluir a existência do médium sonambúlico. Beleza? E aí a necessidade dos estudos espíritas, ou melhor, a possibilidade dos estudos kardecistas nos permite, e a gente vai encontrar isso na Revista Espírita em várias situações, nos permite, atenção, estudar esses fenômenos, aliando a essas experiências o estudo com os espíritos. Quando a gente fala de estudos espíritas, a partir da fé raciocinada que caracteriza o espiritismo a partir de Allan Kardec, nós estamos falando da possibilidade que nós temos de estudar como os espíritos. Então, segundo a cultura kardecista, o que antes era estudado apenas pelos magnetistas passou a ser estudado dentro ou segundo os estudos espíritas. A partir dos estudos espíritas, segundo esses estudos. Ou seja, os espíritos participavam dos estudos relativos, por exemplo, ao sonambulismo. Agora, com as possibilidades do espiritismo, segundo a cultura kardecista, nós poderíamos estudar aquilo agora com os espíritos. E ao introduzirmos os espíritos nesses estudos, o conhecimento sofreu um ganho, por exemplo, em relação ao sonambulismo mediúnico. Ora, nesse sentido,
quando Allan Kardec nos recomenda o estudo desses fenômenos relativos à emancipação da alma, segundo a cultura kardecista, portanto, segundo os estudos espíritas, é fazendo com que essas experiências próprias do fenômeno relativo à emancipação da alma, essas experiências sejam submetidas a algum tipo de controle, a fim justamente de nos auxiliar a distinguir o que é que nós vimos, o que é que nós percebemos, até que ponto aquelas percepções dizem respeito a coisas que existiam por si mesmas ou a coisas que foram criadas de propósito para nós ou foram criadas involuntariamente por nós mesmos. A dificuldade própria desse fenômeno, característica da natureza do fenômeno, é uma dificuldade que pode ser superada, não na sua totalidade, mas pelo menos trabalhada no sentido de superá-la a partir da combinação desses relatos, dessas experiências com os estudos espíritas. Aí eu pergunto, os que se apresentam como produtores desses fenômenos, eu estou fazendo uma pergunta retórica, porque eu sei que esses relatos, eles não passam por estudos espíritas, não passam. Esses relatos, essas descrições, são submetidos a algum tipo de estudo espírita? Não são. Não são. Então, eu volto ao ponto. Como distinguir o que eu vi e o que eu percebi? Como distinguir? Se nós aliarmos essas experiências, essas percepções, essas descrições aos estudos espíritas, nós teremos uma chance melhor de trabalhar no sentido de fazer essa distinção. Distinção que interessa, por exemplo, para saber o que é fantasia e o que não é fantasia. Ah, Rafael, nesses relatos tem fantasia? Com certeza tem. Pela própria complexidade do fenômeno, pela natureza do fenômeno. Então, do ponto de vista kardecista, não nos interessa se o relato está vindo da boca de alguém que no outro dia acorda e disse que esteve fora do corpo e viu isso ou aquilo, ou se o relato vem da boca de um médium a partir do que um espírito está dizendo. Do ponto de vista kardecista, esses relatos, atenção, considerando o fato de que o relato de um indivíduo encarnado, pelo fato de estar ligado ao corpo, é um relato que está muito mais sujeito à confusão. Mas, considerando essa diferença, do ponto de vista da construção do conhecimento espírita dentro da cultura kardecista, não interessa se é o sonâmbulo falando coisas e a gente conversando com ele, ou se é um médium falando ou escrevendo e um espírito dizendo aquilo que lhe aconteceu, ou se é alguém que no outro dia chega para a gente e diz, olha, eu tirei um cochilo ali e passei por essa experiência e vi isso ou aquilo. Não interessa. O que interessa é esse relato, essa descrição, essa informação, como nós vamos controlá-la. Ou seja, nós podemos estudar essa informação, esse relato, a fim de tentar trabalhá-lo de uma forma que a gente tenha uma relativa garantia de que há um sentido de verdade naquilo. É isso que nos interessa. É uma postura que, longe de ser excessivamente crédula, ela é prudente. Por que essa prudência? Porque nós sabemos que esses fenômenos relativos à alma, seja a alma presa ao corpo, seja a alma completamente livre porque desencarnada, esses relatos, esses fenômenos, eles estão repletos de dificuldades. E a chance da gente se enganar com eles, ou de sermos enganados por eles, é altíssima. Então, não interessa se a informação, o relato, a descrição vem da boca do sonâmbulo, ou se vem da boca de um médium, porque é um espírito que está dizendo, no caso do sonâmbulo, é a própria alma do sonâmbulo quem faz o relato, ou se é o indivíduo que se projetou em desdobramento, viu isso ou aquilo, não interessa. O que importa para nós é trabalharmos aquela informação no sentido de construir em relação a ela uma relativa segurança, ainda mais no que diz respeito à construção do conhecimento espírita. Então, por exemplo, há o relato de que foram vistos espíritos ovoides. Quem foi que fez o relato? Foi um espírito desencarnado. Show. Não, o relato veio por parte de um sonâmbulo.
Show de bola. Não, o relato veio por parte de um projetista, alguém que, em desdobramento, viu os espíritos ovoides. Show de bola. E aí? O que a gente faz com essa informação? Eu vou abrir aqui um canal na internet e vou começar a falar. Ai, pessoal, ou então vou escrever livro. Vou publicar livro. Os ovoides, etc. E aí, em torno disso, se cria toda uma história. E é assim, essa é a postura kardecista. Eu chego aqui, pego a informação que eu recebi e fico de braço cruzado. É assim. É assim que se constrói o conhecimento espírita? A partir da cultura kardecista? É assim. Aí eu vi, eu fui, eu percebi. Isso o projetista falando, porque se desdobrou. Não, o espírito que disse. Se comunicou, falou, foi na colônia, viu cachorro, tinha banheiro, tomava banho, tinha sopa. Aí você pega essa informação, faz o quê? Diante dessa informação, o que é que a postura kardecista nos recomenda? O que é que a gente faz? A gente fica olhando, esperando que a verdade caia do céu. Ou confiando nas pessoas 100%. Na autoridade do projetista, na autoridade do médium. É com base nisso que se constrói o conhecimento espírita? Ou o conhecimento espírita depende do estudo espírita? O que é o estudo espírita, Rafael? É o estudo com os espíritos. Então, nós estamos diante de uma informação. Não interessa se veio de um sonâmbulo, de um médium, portanto, de um espírito, ou de alguém que teve uma percepção fora do corpo durante um desdobramento. Nós estamos diante de uma informação. O que a gente faz com ela? Vamos estudá-la. Vamos submetê-la a controle. Para isso, Allan Kardec nos apresenta uma saída dentro da cultura kardecista, que é estudar com os espíritos. Essa saída, ela é infalível? Não. Não é infalível. Mas ela é preferível do que a crença cega, ou do que uma postura passiva em relação a isso. Pela crença cega, a gente vai trabalhar a partir do misticismo. Beleza. Isso foi dito, ovoides. Eu estou insistindo no exemplo do ovoides porque é um ponto comum em relação às descrições dos espíritos, a partir de André Luiz, e as descrições dos projetores ou projetistas. Então, diante dos ovoides, o que é que eu faço? Eu posso assumir uma postura passiva, fico de braços cruzados, esperando alguma coisa acontecer. Beleza, essa é uma postura possível? É, mas não é a postura que é derivada da cultura kardecista. Segundo a cultura kardecista, nós podemos trabalhar essa informação a fim de nos certificarmos com uma relativa segurança que está longe de ser infalível, mas pelo menos é preferível do que ficar de braços cruzados. A gente vai tentar construir o conhecimento em busca da verdade, entendendo as enormes dificuldades que nós teremos para construir ou se certificar de que algo é verdadeiro. Porque nós sabemos que é muito difícil chegar à verdade das coisas, é que nós iremos ter muita prudência e questionar, estudar, aprofundar, refletir com os espíritos, sabendo que essa não é uma saída infalível, mas ela nos permitirá trabalhar aquele conhecimento, a fim de mantê-lo ou de rejeitá-lo. Mas essa é a postura derivada da cultura kardecista. Então, se nós estamos falando de estudos espíritas, o caminho é esse. Porque senão a gente vai entrar no domínio da fé cega, portanto, do misticismo. E aí vamos nos deparar com relatos, se não esses de ovoides, aquele outro que até virou o meme do indivíduo que falou assim: pessoal, eu alerta, olha só, pessoal, para os projetistas, os projetores, cuidado para quem for para o centro do Rio de Janeiro. Tem alguém muito poderoso lá com uma cimitarra, ferindo espiritualmente quem passa por lá. Eu vou colocar aqui a imagem na tela, na época do tweet, que virou até meme. Pô, diante de uma informação dessa, o que a gente faz? Vira piada, porque é uma coisa tão fantasiosa que não tem como. Mas as pessoas, diante desses relatos, dessas descrições, ignoram, aí aqui eu volto à fala do Saulo, tá? Ignoram as dificuldades do fenômeno. Essas dificuldades, elas
só são levantadas na hora de você fazer algum tipo de comprovação. Aí não pode, é difícil. Mas na hora de comentar algo, de descrever algo, de divulgar o espiritismo a partir das suas próprias experiências, aí essa dificuldade ela é simplesmente ignorada. Ninguém leva ela em consideração mais. E as descrições dos relatos são feitos como ser verdadeiros por si. E as garantias em relação ao que de fato aconteceu, a distinção se o que foi visto e o que foi percebido de fato é como a pessoa realmente viu ou percebeu. Não tem preocupação com isso. Porque já começa a entrar no campo da autoridade pessoal. Então, fulano faz viagem astral há não sei quantos anos, portanto, ora, essa é a mesma postura místico-religiosa que há em relação aos médiuns. Porque o médium é médium há não sei quantos anos, então as comunicações que vêm por ele automaticamente passam a ser verdadeiras. Só que não é por aí que se trabalha o conhecimento espírita. Esse aqui é o ponto que eu vou insistir sempre. Nesse sentido, vejamos esse artigo que eu já tinha mostrado uma vez. Eu sei que eu me estendi aqui, eu estou falando muito, mas é porque eu acredito que a partir do que nós vimos, esses meus comentários eles estão tocando em todos esses pontos de uma vez só, não só em relação às descrições próprias dessas viagens astrais, mas como as comunicações dos espíritos, porque não interessa a fonte da informação, o que interessa é a postura adotada em relação a elas. Esse é o ponto que eu estou colocando aqui. Nesse sentido, para finalizar, nós já mostramos esse artigo uma vez, mas eu vou sempre mostrá-lo quando nós abordarmos esse assunto, porque em relação a essas descrições que partem de fenômenos relativos à emancipação da alma, tudo o que eu estou colocando aqui não é no sentido de invalidá-los, mas no sentido de nós adotarmos uma postura prudente, portanto, uma postura kardecista, no sentido de submeter essas descrições e esses relatos aos estudos espíritas. Portanto, estudar com os espíritos aquilo que aconteceu a partir desses relatos que são feitos. Então, uma coisa é o indivíduo chegar na internet e falar: ó, pessoal, lá no centro do Rio de Janeiro tem um homem da cimitarra. E outra coisa é eu chegar para o meu anjo da guarda, para os bons espíritos que nos assistem nas nossas reuniões diárias, e chegar para ele como se precisasse, tá? E dissesse assim, no âmbito dos estudos kardecistas: vem cá, que história é essa? E saber dos espíritos o que é que se passou, o que aconteceu. Eu estou colocando esse exemplo que é jocoso para ilustrar, mas a gente pode ilustrar isso de outra forma, voltando ao assunto dos ovoides. Vem cá, e aí, como é que fica essa questão dos ovoides? Que há espíritos dizendo, e há projetistas dizendo, como é que fica? Aí a gente começa a entrar no campo da reflexão aprofundada a partir do questionamento, das perguntas e das evocações. Aí o caldo engrossa, porque não é só chegar e dizer, a gente vai aprofundar e vai bater de frente, questionando, aprofundando e tentando esgotar o assunto, confrontando essas informações com os estudos espíritas. Os estudos espíritas anteriormente realizados. Então vem cá, que história é essa? Um outro exemplo que eu sempre coloco é o dos animais no mundo espiritual. O André Luiz veio e disse, tem animais lá no mundo espiritual, há animais vagando. Rapaz, que história é essa? Ou, que história é essa? O espírito está dizendo que há animais. Primeiro, ele devia ter sido questionado. Ei, André Luiz, vem cá, que história é essa? Porque, segundo os estudos kardecistas, não era para ter. E agora você está dizendo que tem. E aí? Como é que a gente fica nessa situação? Como é, André Luiz, como é que a gente fica? Você está criando um problema para nós. Você está criando um problema para nós. Porque a nossa referência são os estudos kardecistas. Por esses estudos não há animais no mundo espiritual. E agora você chega dizendo que tem. Como é que a gente fica? O primeiro que devia esclarecer era o próprio espírito. Aliás, a necessidade dele ser o primeiro a esclarecer já é para descartar qualquer tipo de manipulação a partir de uma arrogância
ou de uma imposição do espírito. A exemplo do que nós já vimos aqui numa série de vídeos em relação ao artigo que estuda a questão dos animais, por sinal é o mesmo tema, em relação às descrições do espírito Charlet. Recomendo a todos dar uma olhada nesses vídeos. O espírito passou várias reuniões falando um monte de coisa, e o Kardec só, beleza, show de bola, vai falando. Vai dando corda. Diz, vai dizendo. Várias sessões, hein? Várias sessões. Muita mensagem. Os animais isso, os animais aquilo, e o Kardec dando corda. Vai, menino, vai falando aí. Aí o Kardec pega aquilo tudo e diz assim, vamos pensar. Vamos aqui pensar. Opa, ei, Charlet, você disse isso e aquilo, e aí? Cadê a lógica disso? Como é que fica isso aqui? Aí o espírito começou a gaguejar. Estou ilustrando, né? O espírito começou a, não, peraí, não é bem por aí, eu me enganei, eu acho que eu me confundi. Ora, a depender da postura, imaginemos o cenário do espiritismo praticado no Brasil. Esse espírito chega em qualquer reunião, escreve um monte de coisa, e não se trata de um espírito mal intencionado, hein? O espírito estava apenas enganado, era um espírito que não tinha muito conhecimento. Mas deixaram ele falar, ele foi falando, foi escrevendo. Se é numa reunião aqui, ele publica livro. Publica livro. Aí, o que aconteceu? Ele foi falando, o Kardec pegou aquilo e foi confrontar, questionar. O próprio espírito já, nas primeiras questões, começou a se embananar e disse, não era bem por aí, eu acho que eu me confundi, aliás, ele diz isso, eu me empolguei com a possibilidade de escrever. Então, opa, não é basta o espírito chegar dizendo, pô, se isso vale para os espíritos que estão fora do corpo, por que é que isso não vale para o desgraçado, o infeliz, com todo respeito, que diz que foi fora do corpo visitar isso ou aquilo? Ô, pessoal, eu dormi, aí eu acordei e vi um monte de coisas. Tá aqui o resultado do que eu vi. A turma sai acreditando. Como é que pode? Se não é pra gente acreditar nem em relação ao que os espíritos dizem. A gente vai acreditar na palavra do encarnado. Encarnado que, pelo fato de estar preso ao corpo, supostamente, considerando o fenômeno real, teoricamente, por estar ligado ao corpo, terá muito mais dificuldade de fazer um relato fidedigno, pela sua dificuldade de distinguir uma coisa da outra. Aí, em relação a esses relatos, a turma sai repetindo por aí, feito papagaio. Como é que pode? Se essa não é a postura correta, segundo a cultura kardecista, nem em relação aos espíritos. Então, como eu dizia, o primeiro que deve ser questionado é o espírito. Assim como a gente viu no caso do Charlet. Então, André Luiz, vem cá, voltando, né, ao exemplo, eu fiz esse parênteses aqui. André Luiz, vem cá, que história é essa de animais? Porque o Kardec, nos seus estudos, é categórico. E agora você está trazendo uma informação que se choca. Como é que fica? Como é que a gente fica? Você está criando um problema para o Chico Xavier, para o movimento espírita brasileiro, para as instituições. Como é que fica? Em que a gente acredita? Nos estudos de Allan Kardec ou no que você está dizendo? O primeiro que deveria ter sido confrontado era o próprio espírito, assim como no caso do Charlet. Aí ele vai explicar. Não, é por isso, por aquilo, não sei o quê. Não explicou nada, porque não foi questionado. Ele não deu nenhuma satisfação, porque não foi questionado. As informações que ele trouxe não sofreram, não foram submetidas à contradita. Fica por isso mesmo. Aí qual foi a postura adotada? Aceitar. Porque o médium é caridoso. A autoridade pessoal falou mais alto. E é esse o critério, somente esse o critério para a construção do conhecimento espírita? Cadê o duplo caráter da revelação espírita? Simplesmente não foi levado em consideração. Então o próprio espírito deveria ter sido questionado, já que a informação dele, nova, se chocava com o conhecimento anteriormente trabalhado. Ah não, mas o relato veio por parte de alguém que se emancipou do corpo em fenômeno de desdobramento, e aí ele viu animais no mundo espiritual. Pô, show de bola. Beleza, teu relato. Vamos pegar essa informação e estudar com os espíritos.
Vamos primeiro evocar o anjo da guarda do projetor. Anjo da guarda do fulano. O que foi que aconteceu? Do seu ponto de vista, o que foi que aconteceu com ele? E aí a gente começa a investigar. Mas isso não é feito. Atenção, isso não é feito em relação ao que os espíritos dizem e muito menos em relação ao que as pessoas dizem a partir de supostas experiências fora do corpo. Mas a nossa postura deve ser a postura que investiga a partir dessas ferramentas que a cultura kardecista nos oferece, se estamos interessados em construir o conhecimento espírita. Se o interesse é em trabalhar o conhecimento espírita, a postura é essa. A postura é essa. Não, eu quero acreditar. Show, pode acreditar no que quiser. Acredita nos ovoides, acredita nos animais, banheiro, espírito em banheiro, acredita no homem da cimitarra, acredite no que quiser. Agora, quando se trata de conhecimento espírita, em algo que nós temos que pensar a partir da doutrina dos espíritos, esse algo tem que ser estudado com os espíritos. Não tem como, não tem como. Se é relativo à doutrina dos espíritos, tem que ser estudado com os espíritos. Estudar com os espíritos é garantia 100% de que vai dar certo e de que o conhecimento vai ser trabalhado de forma infalível? Não. Mas essa é a postura, essa é a saída. Melhor isso do que uma crença cega. Melhor isso do que uma postura passiva em relação ao que é dito. Ao que é dito por quem? Pelos espíritos, pelos sonâmbulos, pelo projetor, pelo projetista, não interessa. Em relação ao que é dito, se é algo que está compreendido pelo objeto de estudo do espiritismo, atenção, hein? Não interessa quem disse, não interessa a origem. Quando eu digo que não importa a origem, é no sentido de não importa se vem de um espírito, se vem de um sonâmbulo ou se vem de alguém que se desdobrou. O que importa é trabalhar aquele conhecimento se ele diz respeito ao objeto de estudo do espiritismo. O que importa é trabalhar esse conhecimento a fim de que, se trata de um objeto do estudo do espiritismo, portanto, da doutrina dos espíritos, esse conhecimento tem que ser trabalhado à luz do espiritismo, à luz da doutrina dos espíritos, portanto, a partir de estudos com os espíritos. A partir de estudos com os espíritos, que irá caracterizar o chamado controle das comunicações. Esse é o caminho, é o único. Aparentemente, é o que nós temos de melhor até agora. É o que temos de melhor. Nesse sentido, vamos finalmente ao artigo. Eu estou me estendendo aqui nas minhas colocações, mas é o jeito. Vamos lá. Vejamos o que diz o artigo, que irá sintetizar muito bem isso que eu estou tentando explicar a partir desse meu longo comentário. Vejamos o que é dito, as visões da senhora Cantianilli. Eu vou chamar de Catielli. Catielli, agosto de 66. As visões da senhora Catielli. Lá no final, e eu vou colocar a referência aqui na descrição do vídeo, assim como o link lá para o plugado podcast também vai estar aqui na descrição. Vejamos aqui o que é dito. Como eu dizia, no final desse artigo, está muito bem resumido tudo isso que eu venho colocando. Todas as visões têm seu princípio nas percepções da alma, como a vista corporal tem a sua na sensibilidade do nervo óptico. Mas elas variam. Olha a profundidade disso daqui, hein? Mas elas variam, as visões, as percepções, variam em sua causa. Isso daqui tem uma complexidade tão grande. A profundidade disso aqui dá pano para muita manga. Atenção. Mas elas variam, essas visões, essas percepções, variam em sua causa e em seu objeto. Quanto menos desenvolvida é a alma, mais ela é suscetível de criar ilusão sobre o que vê. Suas imperfeições a tornam sujeita ao erro.
As mais desmaterializadas são aquelas cujas percepções são mais extensas e mais justas. Mas, por mais imperfeitas que sejam, são faculdades não menos úteis para estudo. Como eu dizia, não se trata de invalidar essas experiências, porque por mais imperfeitas que sejam, não são menos úteis para estudo. São faculdades não menos úteis para estudo. Que estudo é esse? Do ponto de vista espírita, do ponto de vista kardecista, é o estudo com os espíritos, que nos auxiliarão a distinguir uma coisa da outra, o que é fantasia do que não é, o que é visão do passado, o que é criação fluídica de outros espíritos, se é uma criação fluídica do próprio indivíduo. Os estudos espíritas no âmbito da cultura kardecista nos permitirão trabalhar esse conhecimento. Então, por mais imperfeitas que sejam, ninguém precisa descartá-las. Elas não são inválidas em razão da complexidade do fenômeno e da dificuldade própria da natureza do fenômeno. Não se trata de invalidá-las em si. Não é disso que se trata. Se esta explicação não oferece uma certeza absoluta, pelo menos tem um caráter evidente de probabilidade. Isso porque, ao falar do caso da senhora Catiele, o Kardec ele vai levantar outras possibilidades relativas às criações fluídicas, etc. Não vai aceitar a descrição só porque foi feita a descrição. São muitas possibilidades, dada a complexidade do fenômeno. Ela prova, sobretudo, uma coisa, é que os espíritas não são tão crédulos quanto pretendem os seus detratores e não concordam com tudo o que parece maravilhoso. Isso daqui, o Kardec está falando dos espíritas que compreendem a cultura kardecista, a partir do exemplo dele, a partir das orientações dele. Porque se a gente pegar os espíritas exaltados, é óbvio que o Kardec está falando aqui dos espíritas kardecistas. Porque os espíritas exaltados, eles fazem o oposto disso que a gente acabou de ler. Os espíritas exaltados fazem exatamente o oposto disso. Eles aceitam tudo que é dito, por mais maravilhoso que seja. Eu vi o homem da cimitarra, ele me feriu espiritualmente. O espírita exaltado acredita. O espírita exaltado acredita em tudo. Tudo que os espíritos dizem. Ovoide, aceitou. Banheiro, espírito com banheiro, aceita. Colônia, animais, aceita. E por aí vai. O espírito exaltado, ele não exerce o discernimento em relação ao que os espíritos dizem. Ele vai acreditando. Por que ele acredita? Porque os outros acreditam. Porque o médium é reconhecido como uma autoridade. Ou porque o projetor, projetista também é reconhecido como uma autoridade. Como um guru. Como um guru. Aí a gente acredita. É espírita. É espírita? É espírita. É espírita kardecista? Não, não é. Os espíritas não são tão crédulos quanto pretendem os seus detratores. E os espíritas não concordam com tudo o que parece maravilhoso. Todas as visões estão, pois, longe de ser para eles, para os espíritas, parênteses, espíritas kardecistas, todas as visões, todas as percepções fora do corpo, seja produzidas por um sonâmbulo, seja produzidas por um indivíduo que faz projeção astral, chamado desdobramento, todas as visões dos espíritos encarnados não interessa. Todas as visões estão, pois, longe de ser para eles artigos de fé. O que é artigo de fé? Eu fui lá, eu vi o ovoide. Acreditei. Faço livro, publico livro, faço palestra, faço vídeo, faço filme com ovoide. É artigo de fé. E o estudo? Não precisa. É crença. Show, é crença. Aí é algo próprio das religiões, é misticismo. Mas se estamos falando da postura kardecista, do espiritismo a partir dessa postura, aí não é por aí. Aí é preciso estudo. Porque todas as visões, longe de ser para eles artigos de fé, mas seja o que forem,
seja o que forem, ilusão ou verdade, e aí a nossa necessidade de distinguir se é ilusão ou não, se é fantasia ou não, como eu estava falando no meu longo comentário, é algo que é uma necessidade nossa, dada a complexidade do fenômeno relatado. Nós sabemos que o mundo espiritual é complexo. Nós sabemos as dificuldades de se trabalhar o conhecimento em relação a esses fenômenos, porque eles nos escapam por completo. Então, qual é a garantia que a gente tem? Nenhuma. Vamos trabalhar a partir desses estudos no sentido de obter uma razoável garantia, que está longe de ser infalível. Está longe de ser infalível, mas é melhor do que nada. É melhor do que a crença cega. Pois bem, mas sejam o que forem, ilusão ou verdade, são efeitos que não poderiam ser negados. Eles os estudam. Estuda como? Infeliz. Estuda como? É com palestra? É o palestrante e você assistindo palestra? Não. Estuda com os espíritos. O objeto de estudo do espiritismo, no âmbito do que compete à doutrina dos espíritos, tem que ter espírito participando do estudo. Tem que ter espírito colaborando, contribuindo, dando o seu ponto de vista. E esse ponto de vista por si só não basta, tem que ser confrontado com outros. E aí a gente vai complexificando a discussão com os espíritos do meio. Eles os estudam e procuram compreendê-los. Sem, olha isso daqui, para depois, é ortodoxo, os kardecistas querem ser o dono da verdade. Mentira. Eles os estudam e procuram compreendê-los sem a pretensão de tudo saber e de tudo explicar. É exatamente porque a gente não sabe, é exatamente porque a gente não quer explicar tudo ou sabe de tudo, que a gente vai estudar para distinguir o que é ilusão do que é verdade. É justamente o contrário. A nossa resistência, entendida como prudência, entendida como cautela, é justamente dada a facilidade que há em se confundir ilusão com verdade. Então a gente não quer se confundir, nem confundir os outros. A gente não quer enganar nem ser enganado. Vamos trabalhar com muita prudência, a fim de chegar à verdade da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Porque nós não temos a pretensão de tudo saber e de tudo explicar. E quando vai explicar, faz um misticismo, com cara de pseudociência, se vale de termos da física quântica. Aí é legal dar nome às coisas, explicar as coisas dessa forma estapafúrdia, como se fosse ciência se valendo de elementos da física, por exemplo. Física quântica, energia, frequência. Espera aí. Então essa pretensão de tudo saber, de tudo explicar, não é a dos espíritas kardecistas. Só afirmam uma coisa quando está demonstrada pela evidência. Pois seria tão inconsequente, melhor dizendo, tudo aceitar cegamente tudo, quanto tudo negar. Percebem como a postura é de prudência, é de cautela? É tão inconsequente aceitar tudo quanto negar tudo. Por isso eu dizia, não se trata de invalidar essas descrições. Se trata de compreendê-las a partir dos estudos espíritas no âmbito da cultura kardecista. Essas descrições, por elas mesmas, elas não têm como, pela própria natureza dos relatos, serem consideradas como suficientes para se construir o conhecimento espírita. Da mesma forma que os relatos dos espíritos, por si só, também não são suficientes. É preciso que, no âmbito dos estudos espíritas, submeta essas informações a controle. Essa é a saída que nós temos. Beleza? Então, para finalizar, vamos levar em consideração a complexidade do fenômeno relativo à emancipação da alma, próprio do que é entendido como projeção astral. Considerar essas dificuldades para que a gente não saia repetindo por aí todos esses relatos como se eles fossem verdadeiros, pelo simples fato de estarem sendo descritos. Descrição por si só, ela merece ser estudada. Questão que eu coloco a partir de uma pergunta retórica. Há estudos espíritas em relação a esses relatos? Não, não há. Porque a cultura espírita é uma cultura religiosa, alheia, portanto, à cultura
kardecista. Beleza? Com isso, eu encerro aqui a minha fala. Eu vou deixar o link na descrição, pedir para que você se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu!